Master Hunter K. Capítulo 12 e 13. Floresta de Aena, parte final. Na fogueira localizada na entrada da Raidi. Duas pessoas estavam trocando palavras. Quer dizer que você só viveu na cidade toda a sua vida? Sim. Eu nunca segurei um machado na minha vida antes. Eu não sei o que está acontecendo mais. O velho lenhador e o mercador ambulante Aindel estavam tendo uma conversa. Entendo. Espero que você tenha uma vida longa. Senhor. Isso seria bom. Mas esse cara louco de antes. Naquele momento. Esse cara louco apareceu, interrompendo a atmosfera pacífica. Suas reações eram de polos opostos novamente. O mercador ambulante Aindel inclinou-se, cumprimentando. Bem-vindo, caro cliente. E o velho lenhador foi surpreendido, apontando os dedos para Sung Jin. Por quê? Por que você está aqui? Sung Jin, pela primeira vez, se aproximou dos dois. O lenhador estava sendo incrivelmente cauteloso. Mas ele ignorou o lenhador e se aproximou do mercador em vez disso. Ei! Você sabe alguma coisa sobre bosses ocultos? Aindel inclinou a cabeça como se estivesse confuso e respondeu. Bosses ocultos? Eu não sei. Existe algo parecido com isso aqui. Ele sorriu inocentemente por um momento. E então sua expressão se iluminou. Oh! Eu acho que eu ouvi falar de algo parecido antes. Um boss oculto escondido em algum lugar na área da Raidi. Encontrá-lo é realmente difícil, e possui uma força incrível. Por favor. Tenha cuidado. Senhor. Caçador. No caso de você se deparar com algo parecido. Sung Jin não poderia deixar de sorrir quando ouviu a resposta. E tirando sua katana, ele apontou a espada para o mercador. Então você tem uma força incrível. Como se não entendesse suas palavras. O mercador inclinou a cabeça novamente. O que é isso? Caro cliente. O lenhador agarrou os ombros do mercador e disse-lhe. Não dê ouvidos a ele. Filho. Ele é um monstro enlouquecido. Você não precisa ouvi-lo. Sung Jin abordou o velho. Venha para o meu lado. Se você quer viver. O monstro enlouquecido é ele. Não eu. O lenhador parecia estar do lado de Aindel. O velho ficou ainda mais perto de Aindel quando ele respondeu de volta para Sung Jin. Pare com suas mentiras. Você não viu o que aconteceu quando aquele arruaceiro tentou ameaçá-lo? Você não ganhará moedas. Dê-me tudo o que tem. Maldito. O lenhador provavelmente estava se referindo a essa situação de mais cedo. A operadora surgiu definitivamente no momento certo. Aviso. Atacar uma forma de vida não hostil levará a penalidades na recompensa da Raidi. Jin sabia melhor do que ninguém sobre essa regra. Não havia nenhuma maneira dele não estar ciente dela. Isso só se aplica enquanto ele é uma forma de vida não hostil. Mas o lenhador se recusou a ouvir. Seu animal sedento de sangue. Ele parecia ver Sung Jin como um louco maníaco de batalha desde que testemunhou no modo fanático. Terceira, sob a influência de Yanura. Sung Jin balançou a cabeça em desapontamento. Quase ninguém acreditava em Sung Jin desde o reinício. No mínimo. O velho parecia naturalmente desconfiado. Bem. Faça o que você quiser.
Mas, se você não fugir antes de eu contar até 3, não posso garantir sua segurança. 1. Sung Jin colocou a mão dentro do bolso e começou a contar. 2. Ele agarrou a pedra da lua perfeita. 3. Ao mesmo tempo. Quando ele disse 3, ele jogou a pedra em direção a Aindel. 1. O que é? Aindel olhou para a pedra e a pegou por instinto. Em suas mãos, o cristal exibiu as palavras, lua cheia. E no momento em que seus olhos pousaram sobre as palavras, seus olhos azuis se tornaram âmbar. Sung Jin sabia. É isso. E para confirmar sua suspeita, a operadora anunciou em um tom de urgência. Aviso! O boss oculto, lobisomem Aindel, apareceu. Gra! Aindel de baixa estatura cresceu rapidamente. Pelo cresceu por todo o corpo. Seu rosto se estendeu enquanto um focinho se formava. Suas presas cresceram para fora e estenderam-se por seus lábios. O tempo que levou para o mercador ambulante Aindel se transformar em lobisomem Aindel foi de 3 segundos. O lenhador ficou atordoado com sua transformação. Sung Jin gritou com ele. Ei! Fuja! Mas... Ele nem sequer teve tempo para gritar ou falar. Aindel. Após a transformação, imediatamente se virou contra o lenhador. O lenhador, que até momentos atrás estava compartilhando uma conversa agradável com o mercador, teve seu pescoço arrancado pelo lobisomem Aindel. Encharcado de sangue humano, o lobisomem soltou um uivo. Sung Jin franziu a testa e pegou sua katana da bainha. Estou ficando muito cansado desse som. O lobisomem virou seu olhar para Sung Jin. Sung Jin cerrou os dentes. Momentos depois, eles entraram em confronto. Sung Jin balançou sua espada e inclinou a cabeça para trás enquanto as garras de Aindel cortavam o ar acima dele. Por que Sung Jin tinha inclinado a cabeça para trás para se esquivar? Ele não poderia confirmar visualmente o resultado do primeiro confronto. No entanto, Sung Jin não sentiu qualquer resistência do ataque. Ele se esquivou. Em vez de lançar um ataque de acompanhamento, Sung Jin previu o próximo movimento do lobisomem. E assim como ele previu, Aindel lançou seu ataque na esquerda para baixo de Sung Jin. Sung Jin rapidamente soltou a katana de sua mão esquerda para se proteger. Kkk. As garras de Aindel e as correntes da gola da liberdade colidiram, resultando em faíscas. Se ele não tivesse equipado a argola da liberdade, ele teria perdido sua mão. Ataque deliberado e planejado. Sung Jin saltou para trás em surpresa. No ataque anterior, Aindel tinha alvejado atacar os braços de Sung Jin, desarmando-o, em vez de tentar matá-lo. Não havia nenhuma dúvida sobre isso. Sung Jin decidiu tentar se comunicar. O que você é? E com uma voz áspera e profunda, ele respondeu. Você já me descobriu. Que humano interessante. Sung Jin pegou de volta sua katana enquanto falava. Eu apenas pensei que era estranho. Estranho que a operadora estaria disposta a jogar um estranho aleatório para ajudar em uma raid. O lobisomem fez um gesto para o velho que ele matou e respondeu. Aquele homem era muito velho. Sua carne que provei não era boa. Vamos ver como é seu gosto. Os dois combatentes prosseguiram a batalha.
Eles se esquivaram. Atacaram. Desviaram. Balançaram. Eles trocaram golpes perigosos rapidamente. Aindel foi ainda mais rápido do que Aena. Apesar dos investimentos inigualáveis de Sung Jin em destreza, Aindel não perdia em velocidade. Os dois trocaram mais alguns golpes. E mutuamente deram um passo para trás. A luta de repente chegou a uma pausa. Aindel e Sung Jin ambos entenderam que o outro era um adversário formidável. Aindel parecia nervoso. Sung Jin olhou para seu próprio reflexo sobre a katana. Isso foi projetado para ser difícil de completar sozinho. Semelhante ao Louco Ruark. Essa não era uma competição de força e resistência, mas de velocidade. O problema estava no fato de que a velocidade de ambos os lados era aproximadamente a mesma. Sung Jin considerou o uso do Yenura dentro do bolso. 3 vezes a velocidade durante 30 segundos. Se eu usar isso, vai demorar 30 segundos para matar, não. 10 segundos é o suficiente. Mas eu prometi a mim mesmo que não iria usá-lo. A menos que seja absolutamente necessário. Por um momento. Sung Jin hesitou. Mas ele tomou uma decisão firme e retirou suas mãos. Sung Jin decidiu não usá-lo. Se ele não era forte o suficiente para superar um capítulo inicial como o capítulo 2, sem depender do modo de trapaça, mostraria que seu futuro seria sombrio. Cao. Aindel avançou mais uma vez em direção a Sung Jin. Sung Jin baixou a postura e recuou, esquivando-se e bloqueando todos os ataques de Aindel. Enquanto isso, ele calculou a seu próximo ataque. Se chegarmos a essa área, Sung Jin saltou para trás cada vez mais para atrair Aindel para o local, sendo incapaz de acertar um ataque. Aindel perseguiu enquanto atacava loucamente. E de repente, Sung Jin parou. Ele estava de pé ao lado da fogueira. Ele chutou as madeiras em direção a Aindel. Ataque de fogo. Aindel parou pela primeira vez para parar as madeiras. No momento em que ele fez contato, o fogo se espalhou para seu pelo. Por um milésimo de segundo. Aindel enrijeceu-se quando o fogo se espalhou por seu pelo. E aquele breve momento de hesitação foi tudo que Sung Jin precisava. Ele cortou o abdômen do lobisomem de um lado para o outro. Caia! Aindel soltou um grito estranho. Era difícil distinguir se era um grito de um lobo ou de um humano. Mas a katana de Sung Jin era desprovida de misericórdia. Sung Jin girou e cortou as pernas de Aindel. Suas pernas finas foram cortadas sem qualquer resistência. Sung Jin já estava de olho nelas faz um tempo, sem ser capaz de ficar de pé. Aindel caiu no chão. Ele ainda tentou lutar enquanto se debatia no chão. Mas Sung Jin pisou em seu estômago e simplesmente cortou ambos os braços. Cac! Aindel soltou outro grito de dor e começou a ofegar. Mesmo em seus últimos momentos, ele olhou para Sung Jin com olhos cheios de malícia. Que cruel! Sung Jin segurou sua katana com a ponta para baixo e se dirigiu a ele. Sim. Esse é o problema com você, amigo tagarela. E ele pressionou a katana para baixo em seu peito. Ele soltou um último grito de dor e morreu. Sung Jin olhou para ele e disse suas palavras de despedida. Você mesmo disse. Bestas selvagens têm medo de fogo. Que tipo de idiota ensina a seus inimigos sua maior fraqueza? A operadora logo deu um anúncio. Boss oculto, lobisomem Aindel eliminado. Parabéns!
Você conseguiu completar todos os objetivos neste capítulo. Desconsiderado o tempo restante e terminando a raid imediatamente. Ao ouvir os anúncios, ele finalmente limpou o suor de suas sobrancelhas. Sid. Manter 100% de conclusão em uma raid. Mesmo para o capítulo 2. Não era uma tarefa fácil. Aena e Aendel ambos eram adversários extremamente difíceis de derrotar. Será que vou ser capaz de ir até o fim desse jeito? Uma vez que ele pensou nisso, ele entendeu a diferença entre essa vida e sua vida anterior. A diferença foi a sua sorte com companheiros de equipe. A razão pela qual ele estava se esforçando muito. Apesar da enorme vantagem concedida pelo reinício, e seus atributos inacreditáveis foi devido à sua sorte com companheiros de equipe. Anteriormente, ele foi capaz de chegar até o fim. Porque ele sempre encontrou companheiros confiáveis e racionais. Mas por alguma razão ele tinha absolutamente a pior sorte com seus companheiros neste momento. De todos os companheiros de equipe que ele encontrou até agora em 2 capítulos, Oficial Baltrin foi o único que foi um pouco decente. Sung Jin parou por um momento para olhar para o céu à noite. A meia-lua ainda estava lá. Sung Jin pensou brevemente em Baltrin. Eu me pergunto como ele está indo. As palavras de Baltrin ecoavam em sua mente. Nós vamos nos encontrar de novo. Mestre Caçador K. Se encontrar de novo. As chances de encontrar alguém novamente depois de uma raid eram astronomicamente pequenas. Baltrin era razoavelmente forte e tinha boas qualidades de liderança. Mas se ele se unisse a companheiros ruins, ele só vai ser morto. E por um momento, Sung Jin sentiu-se deprimido. Mas a voz da operadora interrompeu seus pensamentos e trouxe uma boa notícia. Calculando recompensas. A operadora anunciou as recompensas com sua voz alta e clara. Monstros abatidos. Lobo cinzento. 80. Uma das sombras. 30. Urso cinzento. 15. Lobo terrível. 16. Total de 1.500 pontos. Boss abatido. Loba Rainha Aena. 150 pontos. Boss oculto abatido. Lobisomem Aendel. 150 pontos. Contagem final de pontos. 1.800. Pontos distribuídos. A distribuição da recompensa terminou rapidamente. Por quê? Porque havia apenas um destinatário. A sua contribuição é de 100%. 1.800 pontos de atributos. 1.800 moedas negras conseguidos. Bônus por completar a raid 400 pontos de atributos e 400 moedas negras conseguidos. Efeito do item adicional de 10% ganho ativado. Distribuídos 2.200 pontos de atributos e 2.420 moedas negras. 100 moedas negras restantes do capítulo 1. 60 do tutorial do capítulo 2. E agora recebendo 2.420, um total de 2.580 moedas negras. Sung Jin completou seus cálculos de forma rápida e olhou para suas mãos. A safira azul do coração de ouro brilhava à luz do fogo. Sung Jin acariciou seu anel feliz. O anel lhe permitiu receber 10% de moedas extras nesta rodada. E agora vamos distribuir os itens. Patas velozes, passos de lobo. Grande Kim, último descendente de Aena. Bolsa misteriosa, estoque secreto do mercador ambulante. Poção de recuperação pequena 5.
Cinzas de salamandra 3. Itens apareceram na frente dos seus olhos e formaram uma pilha. Exceto por 3 itens. Ele colocou todos os consumíveis no cubo. Por último, mas não menos importante, você será premiado com títulos que você ganhou nesta raid. Sung Jin cruzou os braços e olhou para o cubo. Ele não estava esperando muito. Ele já tinha Mestre Caçador, que teve o mais forte impulso de atributos que já tinha visto. Eu não acho que vou precisar desativar o Mestre Caçador, não importa que títulos que eu receba desta raid. Mas as suposições de Sung Jin foram felizmente erradas. Caçador de tesouros 2 vezes durante a raid. Você tem o direito de perguntar à operadora, de modo a conseguir dicas sobre onde o local secreto se encontra ou onde o boss oculto está localizado. O que? Ouvindo a explicação da operadora, Sung Jin imediatamente descruzou os braços. Ele tomou o cubo em suas mãos e perguntou à operadora mais uma vez. Diga isso de novo. O que é que o título Caçador de Tesouros faz? A operadora repetiu. Caçador de tesouros 2 vezes durante a raid. Você tem o direito de perguntar à operadora de modo a conseguir dicas sobre onde o local secreto se encontra ou onde o boss oculto está localizado. E se eu não equipar o título? Se você não equipar o título, você receberá apenas metade dos efeitos do título. Em outras palavras, será dado o direito a você de pedir dicas sobre o local secreto ou o boss oculto apenas uma vez por raid. Ele tinha expectativas tão baixas, mas ele recebeu uma agradável surpresa. Na verdade, agora ele enfrentou um dilema. Será que ele permaneceria com o bônus do Mestre Caçador de 30% de atributos? Ou conseguir 2 dicas do Caçador de Tesouros? Ele só podia equipar um único título durante uma raid. Tá bom. Entendi. Sung Jin decidiu pensar sobre isso mais tarde. Ele pode sempre meditar sobre suas escolhas e tomar um banho no 99 noites. Sung Jin finalmente olhou para seus itens. Primeiro foi as botas feitas de pés de lobo. Eu lembro de ficar com ciúmes de pessoas que usavam isso. Que sorte! Esse foi o item dropado de Aena. Então Sung Jin foi capaz de ver alguns caçadores usando no passado. Patas velozes, passos de lobo. Sapatos, heróico, defesa 22%. Habilidade ativa. Rapidez, terceira. Quando fora de combate, move a 1000% a velocidade normal por um breve período de tempo. Tempo de duração: 30 segundos. Tempo de recarga: 5 minutos. Sapatos em forma de pés de lobo. Ele normalmente tem garras escondidas. Os sapatos que Sung Jin estava usando agora eram os tênis que ele usava quando foi invocado para o Salão dos Caçadores. Sung Jin levantou os sapatos e falou o comando. Equipar. Momentos depois, os sapatos foram colocados em seus pés. Eles se encaixaram perfeitamente. A habilidade ativa seria útil para quando ele estivesse procurando o boss oculto ou o local secreto. Os outros 2 itens foram provavelmente itens dropados do boss oculto Aendel. O primeiro que ele inspecionou foi a pequena escultura de madeira de um lobo. Grande Qin, descendente de Aena. Invocação: heróico. Habilidade ativa: elo espiritual, Grande Qin. Familiar leal. Invoca o Grande Qin. Se a invocação for morta, ou se 10 minutos passarem desde o momento da invocação, ela desaparece.
Uma invocação. Sung Jin jogou a estátua de lobo para o ar. Ela explodiu. E um lobo de tamanho normal surgiu. A invocação parecia bonita para um lobo. Pelo branco como a neve intocada. Olhos tão bonitos como joias. Ele era sem dúvida descendente de Aena. Sung Jin fez um gesto em direção a Grande Qin. Gran Qin. Venha aqui. O lobo obedientemente se aproximou de Sung Jin. Sung Jin colocou as mãos sobre a cabeça de Gran Qin. A pele era suave ao toque. Ah! Sim. Eu notei que vocês lobos são muito melhores do que humanos. Nos 2 capítulos que ele completou até agora. Ele não teve nada além de companheiros de equipe decepcionantes. Se ele era um leal familiar como a operadora disse, então ele vai ser útil em raids. Sung Jin falou para si mesmo, enquanto acariciava o Grande Qin. Mas Gran Qin é muito longo. Grande Qin. Grande. Qin. Caim. Sim. Eu vou chamá-lo de Caim a partir de agora. Está tudo bem, não é? Grande Qin respondeu com um uivo curto. Ah, ó. Parecia que o lobo entendeu todas as suas palavras. Sung Jin não podia deixar de sorrir. Sim. Prazer em conhecê-lo. Caim. Estou ansioso para trabalhar com você no futuro. O último item era uma pequena mochila. Ela foi miniaturizada. Mas a mochila era idêntica à que o mercador ambulante Aendel carregava com ele. Na verdade, essa mochila era com o que Sung Jin estava mais curioso durante todo o processo de recompensa. Qual é o seu uso? Operadora. A operadora imediatamente abriu um holograma para revelar informações sobre a mochila. Bolsa misteriosa, estoque secreto do mercador ambulante. Tesouro heróico. Habilidade ativa. Roleta, 4ª. Recebe um material de artesanato de classe lendária. A bolsa desaparece após o uso. Estoque de materiais de artesanato do mercador ambulante Aendel. Sua bolsa é preenchida com materiais de artesanato. Material de artesanato lendário. Sung Jin ficou sinceramente surpreso. A classe heróica, que ele tinha equipado, tinha excelentes bônus e efeitos. Mas itens da classe lendária estavam em uma escala completamente diferente. Com um item da classe lendária nos capítulos iniciais, quase se poderia completar o capítulo inteiro apenas com esse item sozinho. Eu deveria abri-la agora. Enquanto Sung Jin pensava sobre isso, a operadora anunciou o tempo restante. Você vai voltar para o salão dos caçadores em 1 minuto. Ele só tinha 1 minuto restante. Bem, acho que não há mal em saber o que eu vou conseguir antes de ir para o mercado negro. Finalmente fazendo sua decisão, Sung Jin desamarrou a mochila e abriu-a. Pop. Com um pequeno som. A operadora transmitiu uma mensagem de felicitações. Parabéns! Você obteve Histórias Antigas do Oriente. Espere. O que? Sung Jin ficou chocado. Esse Histórias Antigas do Oriente era um item lendário entre os itens lendários. Seus efeitos foram extraordinários. Mas era difícil de obter porque o item foi dividido em 3 partes. E apenas uma pessoa poderia possuir o item concluído. Antes que Sung Jin morresse. Foi só nos últimos poucos capítulos que ele foi capaz de vê-lo 1 ou 2 vezes. Histórias Antigas do Oriente Parte 1. Material de artesanato, lendário. Abrange as histórias antigas do Oriente.
Uma vez que as partes 1, 2 e 3 estiverem reunidas, ele pode ser fundido em um volume completo. Se eu puder recriar esse item. Se ele conseguisse obter esse item. Capítulos iniciais e medianos se tornariam inimaginavelmente mais fáceis de serem concluídos. Operadora. Onde estão as partes 2 e 3 de Histórias Antigas do Oriente? Eu sou incapaz de dar-lhe essa informação. Pela primeira vez, a operadora não forneceu informações para Sung Jin. Ele procurou em suas memórias por um momento e se lembrou que no mercado negro havia uma livraria. Eu provavelmente vou ser capaz de encontrar alguma informação lá. A operadora começou sua contagem regressiva para seu retorno ao salão. Você vai voltar para o salão dos caçadores em alguns instantes. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. O salão dos caçadores ainda estava preenchido com um grande número de pessoas. Menos de 0,1% de toda a humanidade estavam presentes. Mas os humanos eram muitos. Inimaginavelmente muitos. Mas conforme os capítulos progrediam, os números continuariam a diminuir. Sung Jin recordou o passado. Eles continuaram a morrer até que houvesse menos de uma dúzia restante, a menos que... A operadora interrompeu seus pensamentos e anunciou uma mensagem de felicitações. Parabéns! Todos vocês completaram maravilhosamente o capítulo 2. Nenhuma pessoa comemorou a conclusão do segundo capítulo. E justamente por isso, até há poucos momentos, eles estavam lutando por suas vidas para sobreviver. Vocês que completaram o capítulo 2 são agora caçadores de pleno direito. Sung Jin cruzou os braços e olhou para o rosto da operadora. E aqui vem a má notícia. Capítulos a partir de agora vão pular o tutorial e saltar diretamente para Raidi. Foi exatamente por frases desse tipo que Sung Jin era cínico sobre suas mensagens de felicitações. Não haverão mais fases 1 versus 1 destinadas a fazer com que vocês se familiarizem com seus próximos inimigos. Vocês irão entrar em combate ativo imediatamente. Todos os caçadores que conseguiram sobreviver até agora são considerados como estando acima do nível, capaz de lutar 1 versus 1. Então a oportunidade de explorar com segurança o inimigo não é mais fornecida. O que? Vários caçadores já descobriram que tipo de desvantagem isso era. E soltaram sons de decepção. Por outro lado, Ian. Sung Jin se esticou enquanto bocejava. Tutoriais não o afetavam de uma forma ou de outra. A operadora continuou sem parar. E Sung Jin não lhe deu nenhuma atenção. Por favor, não se assustem com a interrupção dos tutoriais. Uma nota com as informações sobre a próxima raid será entregue para a pousada 99 noites, em breve. Os outros caçadores ouviram as palavras com cuidado. Para eles, era uma questão de vida ou morte. Entre eles, apenas Sung Jin era diferente. Com os braços cruzados e reclamando como um delinquente colegial. Cale a boca e me mande para o mercado negro.